Olá, irmãos e amigos da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos para a gente estudar a segunda parte do nosso estudo aqui, que fala dos métodos do cristão evangelista. Isso, e aí o primeiro tópico a gente já vai mexer numa parte histórica, né? A razão pelo qual os fariseus foram chamados publicamente de raça de víboras. É um pouco pesado o termo, né? Um pouco pesado. Vamos ver então aqui o que a mensageira do Senhor nos declara do que motivou João Batista a chegar a esse ponto, né? Princípios e rabis, soldados, publicanos, camponeses e ouviram o profeta. Alarmou-os por algum tempo a solene advertência de Deus. Muitos foram levados ao arrependimento e receberam o batismo. Pessoas de todas as categorias submeteram-se às exigências de João Batista, a fim de participar do reino que o anunciava. Muitos dos escribas e fariseus foram ter com ele, confessando os pecados e pedindo o batismo. Havia-se exaltado como sendo melhores que os outros homens, levando o povo a ter alta opinião acerca de sua piedade. Agora, os criminosos segredos de sua vida eram revelados, mas João foi impressionado pelo Espírito Santo quando, a não terem muitos desses homens real convicção do pecado, eram oportunistas, esperavam como amigos do profeta obter favor diante do príncipe que haveria de vir. E recebendo o batismo das mãos desse popular e jovem mestre, pensava fortalecer sua influência para com o povo. E aí diz o seguinte, que João os enfrentou com a fulminante pergunta: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Texto de Mateus 3, versos 7 a 9. E mais adiante, ainda no desejado, diz que o Batista fora em sua missão destemido reprovador da iniquidade, tanto nos lugares elevados como nos humildes, ousara enfrentar o rei Herodes com a positiva repreensão do pecado. Não tivera a vida por preciosa, contanto que cumprisse a missão que lhe fora designada. Então vamos analisar com calma esse trecho, né, irmão Cláudio? Que nós vemos que de fato o João Batista era muito bem sucedido em sua obra, o povo em geral, tanto classe, todas as classes. E aí os fariseus foram até lá querendo também ser batizados por ele. Mas qual que era a finalidade desse batismo que eles queriam? Deus deu discernimento para João Batista, ele viu que aquilo era só uma trama para depois, eles creram que João Batista era o verdadeiro profeta, olha que interessante, né? E que depois dele já viria o Messias. Então, se a gente apoiar ele agora, quando vier o Messias a gente vai se dar. Eles queriam vantagem, eles queriam... E aí diz que João Batista, digamos assim, discerniu o Espírito e já foi direto ao ponto. Quem ensinou vocês fugirem da ira vindoura, né? Eles não estavam arrependidos. De maneira nenhuma. E aí no caso de Herodes, né, que é comentado no texto, em outros estudos nós já comentamos até recentemente, que de fato não foi João Batista que foi lá no palácio ficar gritando que Herodes era iníquo e nada disso. Herodes também queria ser o quê? Discípulo, ser batizado por João Batista. E aí João Batista teve que ser fiel, fala que não vacilou a verdade em seus lábios. E ele pegou e falou: não te alisto. Você está com a mulher do teu irmão que ainda está vivo. Então é isso, é se posicionar diante de uma crise, que era uma crise para João Batista, se colocar contra aquele que governava toda a região, era um déspota, um tirano, e ele mesmo assim... Era bem mais fácil ele responder desse jeito para uma pessoa simples do que a posição que Herodes tinha, né?
Isso, verdade. Então, creio que ficou bem colocado aqui, né? Que de fato João Batista recebeu uma revelação especial para declarar isso em relação aos fariseus que vieram pedindo batismo. E aqui no próximo tópico diz o seguinte: devemos nos adaptar aos sentimentos e maneiras dos outros até certo ponto. Irmão Cláudio. A rebelião à religião de Cristo não exige que renunciemos à nossa identidade de caráter, mas simplesmente que nos adaptemos até certo ponto aos sentimentos e maneira dos outros. Podem se juntar em uma unidade de fé religiosa muitas pessoas cujas opiniões, hábitos e gostos em coisas temporais não se acham em harmonia. Se, porém, o amor de Cristo lhe arde no peito e elas esperam o mesmo céu como lar eterno, pode fluir a mais aprazível e inteligente comunhão e a mais admirável das uniões. Dificilmente há duas pessoas cuja vida seja semelhante em todos os pormenores. As provas, uma talvez não seja dos outros, e nosso coração deve sempre se abrir em bondosa simpatia e inflamar-se com o amor que Jesus teve por todos os seus irmãos. Que texto maravilhoso, né? Nós vemos que há muita variedade de pessoas. O que é fácil para um, não é fácil para outro. Por isso, cuidado no julgamento, né? Sim. E aí nós vemos que aqui diz que até certo ponto podemos adaptar para não escandalizar o irmão e tudo mais, né? Que a gente comenta. Mas isso aqui diz o seguinte: podem se juntar em uma unidade de fé religiosa muitas pessoas cujas opiniões diferentes, hábitos, gostos em coisas temporais, não se acha harmonia, há diferença. Não é para uniformizar todo mundo no mesmo sentido, né? E agora nós vamos entrar no nosso exemplo máximo. Cristo reprovava com severidade em alguns casos. Mais uma observação fica já. Nós podemos julgar erradamente a condição de uma pessoa. Vamos ver então aqui no texto, diz assim: eu os tenho advertido contra o espírito de censura. E novamente desejo adverti-los acerca dessa falta. Então aqui ela está advertindo testemunhos para a igreja uma pessoa específica. E diz assim: por vezes Cristo reprovava com severidade. Em alguns casos talvez seja necessário que nós o façamos. Devemos considerar, no entanto, que ao passo que Cristo conhecia a condição exata das pessoas repreendidas e a soma de reprovação que elas podiam suportar e o que era necessário para lhes corrigir a conduta errônea, sabia também exatamente a maneira de se compadecer dos errantes, confortar os desafortunados e animar os fracos. Sabia perfeitamente como preservar as pessoas do desalento e inspirar-lhes esperança, porquanto estava relacionado com os motivos exatos e as provações peculiares de todas as mentes. Ele não se enganava. Então aqui a gente já vê que Cristo agia com severidade, mas ele sabia quando não era para esmagar o pecado, não, ele estava precisando de restauração, era um pecador contrito, né? Ele sabia distinguir perfeitamente, diz que ele nunca se enganava em como lidar com cada pessoa. E agora vem o outro ponto. Não nos podemos julgar erradamente os motivos. Podemos enganar-nos com as aparências. Podemos pensar que estamos agindo corretamente ao reprovar o erro e seguir em frente, censurar com muita severidade e ferir onde gostaríamos de curar. Ou podemos exercer simpatia incessantemente e contrariar em nossas ignorância a reprovação que é merecida e oportuna. Nosso julgamento pode estar errado, mas Jesus era sábio demais para errar.
Ele reprovava com misericórdia e amava com amor divino. E nós vemos então que, diferente de Jesus, que é o nosso exemplo supremo, nós devemos reconhecer o quê? Nós podemos errar. Sim. Errar gravemente, inclusive. Pode não ter mais volta, às vezes. Então, porque aí o que acontece? Se é alguém que a gente viu que tem gostos diferentes na igreja e tal, e se é alguma pessoa que eu me dou bem na igreja, que eu tenho muita semelhança nos gostos, tu tem uma amizade, para esse é o que a Armide falou aqui, né? Pode exercer simpatia incessantemente, quando precisar o quê? De uma reprovação. E por outro lado, aquele que de repente não tem tanta proximidade, familiaridade, não perde tempo de reprovar ele. Firme, aí é firme. Mas será que com todos, né, os 2 pesos, 2 medidas, como já foi citado, né, nós vemos que de fato Jesus nos dá um exemplo, mas devemos nos colocar também no nosso lugar. Sim. De entender que constantemente a gente está precisando de guia para não errar no trato nosso com as pessoas, né? Isso nos leva a outro ponto. O que despertava a ira, a indignação de Jesus, né? A santa indignação de Jesus era para com a hipocrisia religiosa. Olha só. Não era com o publicano. Não. Mas quem que na sociedade judaica, quem levava reprovação em cima de reprovação era o publicano. Era um execrável na sociedade. Mas o fariseu não. O fariseu não era bem visto na sociedade. Todo mundo admirava. Olha a religiosidade que esse homem tem. Mas Jesus foi diferente. Nós vamos ver aqui, né, que o primeiro texto para nos situar, desejar todas as nações na página 614, diz que Cristo condenou fartamente os abusos, mas teve cuidado de não diminuir a obrigação. Esse é um detalhe importante, porque algumas pessoas veem Cristo condenando o abuso dos judeus e acham que Jesus não está ligando para a lei, não está ligando... Não. Ele não diminuiu, tanto é o caso do dízimo, né? O dízimo ele falou, olha, não está errado o que eles estão fazendo. Não. Mas tem que fazer aquilo, mas tem que ter misericórdia, tem que ter justiça. Fazer aquilo sem omitir as outras coisas. Então, é esse o ponto. Jesus condenou, mas também não diminuiu a obrigação. Só tirou aquilo que era o a mais que as tradições tinham posto, né? Vamos lá. A indicação de Cristo era contra a hipocrisia, os crassos pecados pelos quais os homens estavam destruindo a própria alma, enganando o povo e desonrando a Deus. No enganador raciocínio dos sacerdotes e principais, distinguia ele a operação de forma satânica, viva e peneirante fora sua acusação do pecado, mas não proferiu palavra de vingança. Tinha uma santa indignação contra os príncipes das trevas, mas não manifestou nenhuma irritação. Assim, o cristão que vive a harmonia com Deus, possuindo os suaves atributos do amor e da misericórdia, experimentará uma justa indignação contra o pecado, mas não se tornará de paixão para injuriar os que injuriam. Mesmo enfrentando os que se acham movidos pela força de baixo para manter a falsidade, em Cristo conservará ele ainda a calma e o domínio de si mesmo. Então, vemos aqui mais uma vez, né, que Cristo tinha sim uma indignação santa, mas se controlava, não passava do ponto também, né? E aí diz que a gente não pode injuriar os que nos injuriam. A reação natural nossa, do ser humano, é o quê? Rebater, no mesmo nível que a pessoa... Até mais um pouco para poder se sobressair. É verdade, sobrepor. Mas aqui fala que não é esse o caminho a ser tomado, né?
E mais adiante agora, nas nossas leituras, diz assim: hipócritas, disse ele dirigindo-se aos espias, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. As palavras de Cristo eram uma acusação a todo o sistema de farisaísmo. Declarou que, pondo suas próprias exigências acima dos preceitos divinos, os rabis se estavam colocando a si mesmos acima de Deus. Os delegados de Jerusalém encheram-se de raiva. Não podiam acusar a Cristo de transgressor da lei dada no Sinai, pois ele falava como defensor da mesma, contra as tradições deles. Os grandes preceitos da lei apresentados por ele apareciam em chocante contraste com as insignificantes regras de origem humana. Isso nós vemos, que no Sermão da Montanha, Jesus ele exalta a lei, mostrando o alcance amplo até atingindo o pensamento nosso. Algo que não preocupava os fariseus. Eles podiam ser impuros, corruptos por dentro, desde que a aparência, o exterior estivesse bom, acabou. Então aqui nós vemos que Cristo não estava atacando indivíduos simplesmente. Aqui diz que ele estava atacando todo o sistema de farisaísmo, como tinha sido elaborado certas coisas, e dizer que aquilo era a verdadeira piedade, a verdadeira religião. E aqui quando fala que Cristo, que os delegados encheram-se de raiva, mas não achavam nada que poderia acusar Cristo, porque ele não tinha, era o que está escrito. Ele não deixou não tinha nenhuma margem, e isso aumentava a raiva deles. E aí, você comentando isso me lembrou o caso de outros grandes homens. Daniel, que procuraram a vida dele, só que não conseguiram achar nada. Em todos os negócios, tanta coisa estava sobre a responsabilidade dele, e não acharam nada para derrubar Daniel. Vamos dar continuidade aí, pode ler, gente. Os discípulos notaram a cólera dos espias ao serem expostos seus falsos ensinos. Viram os olhares zangados e ouviram as palavras, meio murmuradas, de descontentamento e vingança, esquecendo quantas vezes Cristo dera a prova de ler os corações como um livro aberto. Disseram-lhe o efeito de suas palavras, esperando que ele acalmasse os enraivecidos magistrados. Observava Jesus: sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Respondeu ele: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Os costumes e tradições, tão altamente considerados pelos rabis, era deste mundo e não do céu. Aqui a gente vê, irmão Cláudio, que na realidade os discípulos ficaram preocupados. Sim. Você viu? Eles ficaram, olha, acho que você pegou muito pesado. E aí Jesus não recuou. Ele pegou e falou mais firme ainda, porque era necessário aquela reprovação. Diz aqui ainda: não cessou ainda a substituição dos preceitos de Deus pelos dos homens. Agora ela vai aplicar para os nossos dias. Mesmo entre os crentes, acham-se instituições e costumes que não têm melhor fundamento que as tradições dos pais. Essas instituições, baseadas em autoridade meramente humana, têm suplantado as de indicação divina. Os homens se apegam às suas tradições e reverenciam seus costumes, nutrindo ódio contra os que lhe procuram mostrar que estão em erro. Nesta época, quando somos mandados chamar a atenção para os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, vemos a mesma inimizade que se manifestava nos dias de Cristo. Acerca do povo remanescente de Deus está escrito: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12:17. Então, vemos aqui de maneira clara
que a inimizade vai vir? Sim. Sem dúvida. A questão aqui não é a gente ter que ser duro, tão enfático, que isso vai causar a inimizade. Uma vez que a gente prega a verdade, se expõe o erro. E isso já causa inimizade. Não importa. Isso já é o suficiente para que fiquem revoltados em relação a isso, né? Um outro tópico nos diz o seguinte, que devemos advertir com genuíno amor pela pessoa desviada. Então há uma diferença, né, do herege, daquele que está atacando a verdade, aquele que está blasfemando, daquele que se desviou, fracassou na fé, não está conseguindo se levantar, está preso em algum pecado. E devemos cuidar dessa alma, em como adverti-la. Com muito amor, né? Pode ler, irmão. Não é seguidor de Cristo aquele que, desviando os olhos, se afasta do transviado, deixando-o sem advertência, prosseguir em sua degradante carreira. Os que são mais prontos a acusar a outros e zelosos em os levar à justiça, são frequentemente em sua própria vida mais culpados que eles. Os homens aborrecem o pecador ao passo que amam o pecado. Cristo aborrece o pecado, mas ama o pecador. Será que esse espírito de todos, quanto os segue, o amor cristão é tardio em censurar, pronto a perceber o arrependimento, pronto a perdoar, a animar e pôr o transviado na vereda da santidade e nela firmar-lhes os pés. Maravilhoso. Aqui, aquele que tem o verdadeiro amor pelo seu irmão, ele vai deixar de reprovar? Não. Aqui diz que não é seguidor de Cristo, aquele que desviando os seus olhos se afasta do transviado, deixando-o sem advertência. Isso não é amor. Diz que ele é deixar a pessoa prosseguir em sua degradante carreira. Então tem que haver advertência, a reprovação, mas da maneira correta para restaurar essa alma. Aí a gente vê aqui que de fato pode haver recuperação. Muitas vezes aos olhos humanos, o que a gente pensa? Esse já foi. Mas não tem mais chance para ele. Exatamente. E agora, trazendo mais uma vez uma aplicação prática, né? Paulo orientando Timóteo a reprovar o pecado na igreja. É maravilhoso. Porque Timóteo era um ministro jovem na igreja, né? E Paulo dá uma série de recomendações a ele, inclusive temendo que Timóteo pudesse deixar de reprovar. Achava que ele é muito misericordioso. Isso, então ele se acercou disso, de que ele faria corretamente, né? Diz assim o primeiro texto do Atos dos Apóstolos: temendo que a disposição branda e condescendente de Timóteo pudesse levá-lo a esquivar-se de uma parte essencial de sua obra, Paulo exorta a ser fiel em reprovar o pecado e a repreender mesmo com firmeza os que fossem culpados de males graves. Contudo, devia fazê-lo com toda a longanimidade e doutrina, 2 Timóteo 4:2. Devia-lhe revelar a paciência e o amor de Cristo, tornando claras suas reprovações e reforçando-as pelas verdades da palavra. Então, era para reprovar com firmeza, né? Sim. Mas que classe? Era esse que a gente leu no texto anterior? Não. Está falando de outro caso. De outro caso. E odiar e reprovar o pecado e ao mesmo tempo mostrar piedade e comiseração pelo pecador é uma difícil tarefa. Quanto mais ardente nossos próprios esforços para manter a santidade do coração e da vida, tanto mais aguda nossa percepção do pecado e mais decidida nossa desaprovação de qualquer desvio do direito. Precisamos guardar-nos contra a indevida severidade no trato com os que erram, mas precisamos também ser cuidadosos para não perder de vista a excessiva malignidade do pecado. Há necessidade de demonstrar-se paciência e amor semelhante aos de Cristo pelos que erram,
Mas há também o perigo de mostrar tão grande tolerância pelo seu erro que ele se considerará não merecedor de reprovação e rejeitará com inoportuna injustiça. Então, a irmã White reconhece, isso me dá um certo alívio. Ela reconhece que é uma difícil tarefa. Odiar e reprovar o pecado e ao mesmo tempo amar o pecador. Amar o pecador. Não é fácil manter esse equilíbrio, ela reconhece isso. Mas devemos buscar isso, né? Aqui diz que corre o risco com indevida severidade se atacar alguém, né? E aqui diz então, por outro lado, o perigo de tolerar demais. E aí isso vai causar problema na igreja, como já estudamos. O pecador ele não vai sentir aquele peso do pecado dele mais. Verdade. Pode dar a leitura seguinte também. Os ministros do Evangelho às vezes causam grande dano, permitindo que sua tolerância pelo que erra degenere em tolerância pelos pecados e mesmo participação deles. Assim são levados a desculpar e passar por alto o que Deus condena, e depois de certo tempo tornar-se tão cegos que chegam a louvar aqueles a quem Deus manda reprovar. Aquele que tem sua percepção espirituais embotadas pela pecaminosa tolerância por aqueles a quem Deus condena, em breve estarão cometendo maior pecado pela severidade e rudeza no trato para com aqueles as quais Deus aprova. Você vê que aí muda. Que coisa, né? Que fala então do risco da pessoa, até mesmo a pessoa começar a participar Sim. no pecado. Por ter tolerado, começa a acostumar, não é mais ofensivo. O pecado deixa o seu caráter ofensivo, maligno, que a irmã te comenta lá atrás, né? E aqui torna-se cegos, olha, ao ponto de chegar a louvar aqueles a quem Deus manda reprovar. Que condição! E aí temos um outro exemplo bíblico, o discípulo amado. E quando nós falamos de amor, como a gente já comentou um pouco, sempre se tem como eu diria, um quadro formado na nossa mente, muita brandura, calma, mas o amor não é incoerente com a reprovação. O amor não pode passar por alto. Não. Na realidade, não é amor. Sim. É falta de amor você não resgatar a pessoa do mal, né? Porque se tem uma coisa, se a gente quer o bem da pessoa, o que a gente vai querer para a pessoa? A salvação dela. Isso é o que mais se pode desejar de bem para alguém. E aqui então o texto diz assim: não é a oposição do mundo que mais ameaça a igreja de Cristo. É o mal abrigado no coração dos crentes que acarreta suas mais graves derrotas e mais seguramente retarda o progresso da causa de Deus. Não há maneira mais certa de debilitar a espiritualidade que acariciar a inveja, a suspeita, a crítica e as vis desconfianças. Por outro lado, o mais forte testemunho de haver Deus enviado seu Filho ao mundo é a existência de harmonia e união entre os homens de variados temperamentos que compõem sua igreja. É privilégio dos seguidores de Cristo dar esse testemunho, mas para isso fazer, precisam colocar sob o comando de Cristo. O caráter deles precisa conformar-se ao seu caráter e a vontade deles à sua vontade. Diz ainda que o amor divino faz seus mais tocantes apelos ao coração quando requer que manifestemos a mesma terna compaixão que Cristo manifestou. Somente o homem que tem no coração amor altruísta por seus irmãos tem verdadeiro amor a Deus. O verdadeiro cristão não permitirá voluntariamente que a alma em perigo e necessidade prossiga sem advertência, sem ajuda. Ele não se esquivará dos que estão em erro, deixando-os abismarem-se na infelicidade, no desencorajamento ou caírem no campo de batalha de Satanás.
Então aqui fala do perigo na igreja das más suspeitas, das críticas, que isso vai minando a força da igreja. É algo muito sério que traz aqui, debilita a espiritualidade e fala que tem que haver harmonia e união entre homens de variados temperamentos. Deve haver essa mútuo respeito e muitas vezes tolerância. Tolerância já é aquela parte em que você não se agrada, senão não é tolerar. Então, além do respeito próprio que cada pessoa merece, você tem que tolerar coisas que não vão te agradar, né? Tem que fazer algumas concessões. Isso. Vamos lá. Necessitais mostrar caridade. É o clamor que se ouve em todos os lugares, principalmente da parte daqueles que professam santificação. Mas a verdade e caridade é demasiado pura para cobertar um pecado inconfessado. Conquanto devamos amar as almas por quem Cristo morreu, não nos devemos comprometer com o mal. Não nos podemos unir ao rebelde e chamar isso caridade. Deus requer de seu povo nesta fase do mundo que permaneça firme pelo direito tanto quanto João, em oposição aos erros que arruinava a alma. O apóstolo ensina que, embora devemos manifestar cortesia cristã, estamos autorizados a tratar em termos claros com o pecado e os pecadores, que isso não está em desarmonia com a verdadeira caridade. Finalizando aqui, ainda diz: como testemunha de Cristo, João não se empenhou em controvérsia ou em fastidiosos debates. Isso vai ser o tema para a nossa terceira parte e última desse estudo. Mas ainda falando dessa parte do amor, né? Quantas vezes não ouvimos, ainda mais em nossa sociedade nos dias de hoje, que muita coisa é julgada como politicamente incorreta. As pessoas envolvem coisas de fora, uma realidade de fora, né? E querem trazer para a igreja. Sim. Quando na realidade aqui tem que mostrar amor. Nós já vimos o que é amor genuíno. Nesse estudo nós vimos os textos, como Jesus agia. Tem os momentos sim que é necessário reprovação direta, clara, mas para restaurar também. E outras vezes para livrar outros de darem ouvidos ao quê? Aos hereges. Também isso é necessário. E aqui diz então que muitos acham que tem que haver uma união com que classe? Com rebeldes. Não é isso que E chamar isso ainda de amor. Não é isso que o texto nos traz. De modo algum, né? Então nós convidamos para que vocês nos acompanhem na última parte. Será muito interessante para concluirmos esse estudo, que vai falar dos debates, como lidar com os oponentes, como utilizar os argumentos, como agir de modo geral diante da oposição, né? Nós aguardamos a companhia de vocês para o próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.